presente para glorificar, bendizer e louvar a nosso Deus. Bem? Você cantou esse tipo de louvor agora. E você talvez tenha se emocionado, talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, não sei. Mas nós vamos ver a mensagem de hoje e vamos entender de qual hino esse louvor fala. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, Deus amado, que teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, conduza todo o trabalho, Senhor, como tem conduzido até agora. Ó Deus amado, que não seja o homem, mas a ação do teu Espírito Santo, trazendo aquilo que é a tua vontade, o teu desejo para cada um de nós, que possamos nos alimentar, Senhor, a começar por mim. Estou aqui nesta tarefa, nessa responsabilidade da pregação, da ministração da tua palavra. Que possamos sair, Senhor, diferentes de como nós entramos, edificados naquilo que é a tua palavra, Senhor. Nos abençoa a todos, Pai, neste momento, que possamos entrar, Senhor, adentrar, Senhor, neste lugar de remissão e submissão a Ti. Que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor Deus, ela produza o resultado para o qual ela tem sido enviada. Nós oramos, clamamos, Senhor, em teu favor sobre nossas vidas, pois a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. E nós fazemos isto no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se está em concordância do caminho. Amém. Gente, abra a sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5,19. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Podemos ler, igreja? Isso. Amém. Amém, né? É um texto curtíssimo, um versículo muito pequeno. Diz assim a palavra de Deus: não apagueis o espírito. Se você puder, meu irmão, repita comigo: não apagueis o espírito. Gente, vamos fazer uma reflexão aqui. A palavra de Deus diz que o espírito, ele é o quê? Eterno. Ele não tem fim. Mas como é que a palavra de Deus está dizendo? Não apagueis o espírito. Será que é um momento que a Bíblia está entrando em contradição? Não, a Bíblia não entra em contradição. Nós temos que aprender o significado do que ela nos diz. Quando se fala em não apagar o espírito, está se referindo a não apagar a obra do espírito e não a pessoa do Espírito Santo, pois assim como Deus, ele é eterno, correto? Então podemos dizer que o Espírito Santo é eterno, que ele é persistente, não tem início e ele também não tem fim. Como se vê em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, vocês acompanham a leitura. Em Hebreus 9, 14 fala: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus que ele é o Espírito eterno. Então nós não temos como apagar a pessoa do Espírito. Então nós temos que ter cuidado de não apagar a obra do Espírito.
levado até Cristo Jesus, nos arrependemos, nós cremos no Evangelho, né? E nós conhecemos a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Mas logo depois, esse mesmo Espírito que nos apresentou a Jesus, ele foi apresentado por Jesus a nós, tá? No batismo de fogo, no revestimento de poder. Amém? Vamos ter mais ou menos 3 tópicos. Em primeiro lugar, nós vamos ter o Espírito Santo. Ele não age sozinho. Tá? Ele não age sozinho. Ele precisa que nós tenhamos a nossa responsabilidade individual de interagir com o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz, em Romanos 8:26, esse relacionamento do Espírito Santo, ele não é unilateral, não é só o Espírito Santo neste relacionamento. Nós temos que fazer também sempre a nossa parte. A Bíblia diz, em Romanos 8:26, também o Espírito semelhante nos assiste. Em outras versões, fala nos ajuda. Mas eu prefiro esta versão que nos assiste, porque a ajuda pode ser entendida de 2 maneiras. Eu posso pedir uma ajuda da Dani para alguma coisa, porque eu estou atarefado, ocupado fazendo outra coisa, e ela vem fazer aquilo, né, que eu deveria fazer. Ela está me ajudando. Mas eu não estou interagindo com ela, ela só está me ajudando. Tá? Como também ela pode vir, vamos carregar este vaso para aqui e para ali, eu e ela a gente vai carregar no vaso e vai carregar. Mas a palavra do assiste, que o Espírito Santo nos assiste, ela nos remete a entender que é uma participação, é uma cooperação mútua de ambos os lados. Né? Então, quando o Espírito Santo nos assiste, diz assim, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, o Espírito Santo ele vai interceder por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte nesse texto aqui? Nós precisamos estar orando. Tá? O Espírito Santo ele não vai fazer a obra sozinho. Nós temos sempre que estar interagindo com Ele, para que Ele interceda por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Nós precisamos estar orando. É quando o Espírito Santo vai entrar em ação e vai interceder por nós até os gemidos inexprimíveis. Amém? Outra coisa, a ação do Espírito Santo não substitui a nossa responsabilidade de interagir com o próprio Espírito Santo. Vamos ver sobre isso. Em João 16:8, nos fala a Escritura. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, a gente analisando esse texto, a gente vai pensar que é uma ação unilateral do Espírito Santo. Ele vai te convencer do pecado. Ele só fazendo. Mas em Marcos 1:15 fala, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha a nossa responsabilidade para nós sermos levados a confessar nosso pecado e arrependimento. Arrependei-vos e crede. É um imperativo. O Espírito Santo ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas a minha parte, a minha responsabilidade nessa interação de relacionamento com o Espírito Santo é arrependimento e é também que eu creia aquilo que o Espírito Santo está me dizendo através da pregação do Evangelho. Amém? Então, gente, é necessário a gente sempre entender que não é a ação solitária, individual do Espírito Santo neste relacionamento. Assim também como no relacionamento com Deus, nós temos sim a grande responsabilidade de nos submetermos nesta comunhão com o Espírito Santo, nesta direção. A Bíblia diz que aqueles que são guiados
pelo Espírito Santo são chamados de quê? De filhos de Deus. Então também na condução pelo Espírito Santo. Nós temos que entender que, agindo, fazendo a nossa parte, a nossa responsabilidade, nós mesmos estaremos sendo beneficiados de tudo aquilo que vier através do Espírito Santo. Nós vamos ver uma outra parte, o segundo momento, o mover do Espírito Santo. Interessante que o profeta Ezequiel, ele fala do cativeiro do povo de Deus, tanto de Israel como de Judá. Tanta desobediência estava com Deus afastado deles. E no início do livro, se a gente começar a ver, ler, entender, vai ver que está vindo juízo para aquele povo. Vindo juízo. No final do livro de Ezequiel tem aquela visão do Vale dos Ossos Secos. Todos conhecem essa visão? Já ouviram falar do Vale dos Ossos Secos? Né? Que Deus fala a Ezequiel para que, se ele acha que haveria possibilidade daqueles ossos terem vida de novo. Ezequiel deu uma resposta bem evasiva a Deus, dizendo: tu sabes, Senhor. Porque humanamente era impossível. Deus mostrou aqueles ossos, aquela barulheira toda, de ossos estralados, terras, tudo sendo recriado ali, através do vento do quê? Do Espírito. Deus estava mostrando ali que ele ia restaurar o povo de Israel, porque como lá no início do livro de Ezequiel, o povo ele estava tanto em desobediência que Deus se afastou deles. Mas nesse final do livro de Ezequiel, o Senhor estava mostrando simbolicamente essa visão, profeticamente essa visão que Ezequiel estava tendo, de que Deus restauraria o seu povo, aquele povo que estava morto para ele, porque o salário do pecado é a morte. E pecado é o quê? É desobediência a quem? A Deus. Então esse povo que estava destituído da glória de Deus, estava afastado do Senhor, através do vento que soprava de cada canto da terra, estariam sendo restaurados pela ação do Espírito Santo, trazendo vida. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos para o meio do livro de Ezequiel, praticamente o meio. Ezequiel 47, 1,5. Eu peço para os irmãos, abram a Bíblia de Ezequiel 1,5 e permaneçam aberta neste texto. De 1 a 5. Nós vamos ler de 1 a 12, mas primeiramente nós vamos ler de 1 a 5. Por isso que eu estou pedindo para vocês fiquem a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu um mar, mas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corri as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados. Eu já fiz a relação de quanto em metros são 1000 côvados, são 500 metros. Então, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir. Mediu 1000 côvados, ou seja, ele mediu 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Aquele homem estava medindo aquele rio, e ele fez com que Ezequiel entrasse naquele rio e andasse com ele 500 metros. Né? Ezequiel viu ali ele andando 500 metros das águas. Bem na hora que ele entrou até aqueles 500 metros, ela batiu aonde? No seu tornozelo. Mas eles pararam aí? A Bíblia diz que não. E toda vez eu vou perguntar, por que eles não pararam? Vocês vão me dizer, porque não era hora de
parar. Bom? Está combinado assim? Mediu mais 1.000 e me fez passar, quer dizer, mediu mais de 1.000 côvados, ou seja, mais 500 metros, 500 por 500 dá 1 quilômetro. Eles andaram 1 quilômetro rio adentro e a água estava dando pelos joelhos. Mediu mais, e eles não pararam. Por quê? Porque não era hora de... Gente, não era hora de parar, tá? Ele mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Quer dizer, eles andaram 1.500 metros, ou seja, 1,5 km naquele rio, dentro do rio. E as águas ainda estavam pela cintura, nos lombos. Mediu ainda outros 1.000, e era um rio que eu não podia atravessar. Quer dizer, você vai, nos primeiros 500 metros, as águas estavam no tornozelo. Então você entende que os pés encostavam no chão do rio. Andar mais de 500 metros, as águas estavam pelos joelhos. Quer dizer, os pés ainda encostavam no rio, no fundo do rio. Andaram mais outros 500 metros, as águas estavam pela cintura. Então, os pés ainda encostavam no fundo do rio. Mas quando eles andaram os outros 500 metros, a Bíblia diz: mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se impediam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O que a gente entende aí? Que a partir desses últimos 500 metros finais, a pessoa não conseguia encostar os pés no fundo do rio. Tá? Então ela já não se conduzia. Tá? Até aqui eu estou no controle, eu estou andando 500 metros, água no tornozelo, outro mais 500 metros, água no joelho. Eu vou para onde eu quero, meus pés não estão no chão. Eu ando mais 500 metros, água está na minha cintura. Ainda continuo indo para onde eu quero, na direção que eu quero, fazendo aquilo que eu quero. Mas nos últimos 500 metros, correto? Eu já não estou mais com meus pés no chão, eu já não vou para onde eu quero. Agora, quem está me conduzindo neste rio, eu sou você. Mas o Espírito de Deus está me guiando. Por isso, eu posso ser chamado de quê? Filho de Deus. É interessante, quanto mais tu entra, mais água vem. Mas ainda tu está tendo a oportunidade de decidir por ti mesmo. Mas quando chega um momento que tu estás andando pelo esse rio, que a água tem crescido, que ela tem subido, você já não pode para dirigir a sua vida. É o Espírito Santo que vai estar na direção da tua vida, conduzindo você aquilo que Deus tem a te entregar. Há uma reverência, é viver a vida em abundância. Cristo morreu por isso. Então, meu irmão, nós temos que sim procurar chegar nos 500 metros finais dessa caminhada no rio, para que nós possamos estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos não estar fazendo a nossa vontade, mas a vontade daquele que enviou o seu Filho, o único dirigente, para que morresse por nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos chamados para sermos servos obedientes, por amor ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós continuamos escravos. Nós éramos escravos de Satanás, porque vivíamos escravos do pecado. Jesus pagou o preço. O preço que a nossa gratidão, a maior que nós tenhamos, não pode pagar. Jesus pagou. Nós mudamos de novo. Mas agora não deixamos de ser escravos. Nós somos servos do Deus Altíssimo, porque com o sangue de Jesus, Ele nos comprou para ser povo de Deus, para sermos sacerdote de Deus, nação santa. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, que possamos sempre querer mergulhar nesse rio, onde as
as águas já foram bem profundas, quando as águas já têm crescido bastante e meus pés já não tocam no chão. Hoje eu preciso ser guiado, não pela minha vontade, mas pela vontade do meu Criador, daquele que se importou comigo, que olhou para mim, que olhou para você e disse: eu amo este homem, eu amo esta mulher, vou enviar o meu filho para que morra para a salvação deles. Eu amo, você também tem que amar e permitir que esse rio, na figura do Espírito Santo, te conduza naquilo que é a vontade do teu Criador. Evita. Pergunto a vocês: que rio é esse? Que rio é esse? Nós vamos ver em Ezequiel, continuando a leitura no mesmo capítulo, do versículo 6 ao 12, diz assim: e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Gente, mar morto. São pouquíssimas espécies de vida que tem algumas bactérias que ainda sobrevivem ao mar morto. O mar morto não é só um mar morto, é um mar matador. Se você entra com uma frieira dentro do mar morto, com algum tipo de micose, ele mata. Por quê? Por causa da taxa de salinidade do mar morto. O mar morto é muito baixo, as águas caem e não tem como escoar. Vem o sol, evapora a água e fica no sal. Então essa salinidade é muito alta. Então o mar morto não é só o mar morto, né? Mata todo, porque mata até micose, frieira, tudo. Né? Mas aqui diz: cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá. Semelhante o quê? Tudo vai ter vida. Esse rio é o Espírito Santo, a nossa vida como filhos de Deus. Junto a ele se achavam pescadores desde Engede até Embaí. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus jarros e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O versículo 12 diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, quer dizer, as margens, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário de Deus. Porque suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Gente, é maravilhoso essa visão de Ezequiel. Mas o que significa exatamente esse rio? O que significa esse rio que a Bíblia nos mostra? Em Ezequiel 47, de 1 a 12. Apocalipse 22, de 1 a 2. Abra a Bíblia, Apocalipse 22, de 1 a 2. 22, de 1 a 2. Isso, irmão.
vamos ver uma similaridade deste rio da visão de Ezequiel com esse texto de Apocalipse 22, 2. Vamos ver a similaridade com a nova Jerusalém, a cidade celestial. Fala assim a Bíblia. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Ezequiel dá a visão dele, que ele saía do tabernáculo de Deus. Aqui sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Em Ezequiel a gente vê que vai dar fruto todos os meses, de uma a outra margem, tanto da margem direita como a margem esquerda. E aqui em Apocalipse, na visão da nova Jerusalém celestial, diz que são 12 os frutos, ou quer dizer, o ano completo, cada mês um fruto. E as árvores das folhas da árvore são para a cura dos povos. E Ezequiel fala, e a sua folha de remédio. Ezequiel está falando, a sua folha para remédio. E aqui, em Apocalipse 22, 1 a 2, fala, para a cura dos povos. Uma maneira literal de dizer isso, será que é para a cura dos povos, da saúde, do nosso corpo? Essa passagem está nos remetendo ao espiritual. Nós seremos transformados, nós teremos nosso corpo incorruptível. O mortal se tornará imortal. Nós estaremos na presença do nosso Deus com o mesmo corpo que nosso Senhor Jesus Cristo foi assunto ao céu. Que maravilha isso, meu irmão. Nós temos esse rio. Eu não quero esperar chegar na Nova Jerusalém. Eu já quero me banhar neste rio, aqui na terra. A visão de Daniel é: entre no rio, caminhe no rio, até onde seus pés alcançarem. A partir do momento onde seus pés não mais alcançarem, não te preocupa, porque eu vou te guiar. Eu fui enviado para ti. Tu vais entrar nessas águas profundas. Tu não vai temer mal algum. Tu vai poder tudo aquilo que tu queres fazer, porque maior que está contigo, daquele que está no mundo. Deus tem te chamado, meu irmão, a participar deste relacionamento, não só com Ele, mas com o Espírito Santo. Isso não é brincadeira, tem que ser levado a sério. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar com nós temos, para não perceber até que os gentios deste período, mas não foi só para isso que ele veio. Ele veio para te conduzir a plena, a total obediência ao teu Criador. Ele veio te mostrar que tu não és mais o teu dono, que estás debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Tu não pode andar só com as águas aqui no teu tornozelo. Tu não podes andar com as águas no teu joelho. Tu não podes andar com as águas pelos teus lombos ou na tua cintura. Tu tens que mergulhar e entrar sem medo nas águas profundas. Este é o propósito de Deus. Deus, ele não quer parar quando a água está no teu tornozelo. Deus, ele não quer parar quando a água está no teu joelho. Deus, ele não quer parar quando a água está na tua cintura. Deus, ele vai ficar extremamente feliz, contente quando você já estiver mergulhado nas águas profundas. Mas para que isso aconteça, o que é necessário? É necessário ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente não deve se embriagar, mas nos encher do Espírito Santo. Tem muita gente, muito cristão, muito crente, querendo ser cheio do Espírito Santo, mas está na máscara
ousadia, você mergulha nessas águas profundas, Deus ele vai te dizer, agora é comigo, está aqui que eu tenho para ti. Você vai viver o sobrenatural, você vai ter experiências que você nunca teve antes quando a água está no seu tornozelo, no seu joelho, na sua cintura. Por quê? Porque a partir deste momento que você mergulha nas águas profundas, agora é o Espírito Santo que está no controle. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue compreender que é necessário que você tenha uma atitude, que você tenha uma ação de entrar nesse rio para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa, meu irmão e minha irmã, de entrar nesse rio. Essas medidas não foi para calcular o tamanho do rio. Claro que não, porque o rio continuava, eles vão continuar medindo. Essa medida é para te encorajar a entrar no rio, encorajar a chegar até as águas profundas, encorajar a mergulhar nessas águas profundas, te encorajar a não ser mais você o dono da sua própria vida, mas o Espírito Santo de Deus assumir o controle na sua vida. Você consegue entender que você tem responsabilidade em fazer a sua parte. Mas muito cuidado, gente. Mas vamos ver um texto muito maravilhoso em Salmos 46:4. Fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele não está falando da morada. A Bíblia fala das moradas do Altíssimo. E foi o que Cristo disse, que ia nos preparar lugar, ia nos preparar moradas, porque ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Este rio vai te conduzir até uma dessas moradas. É fácil a gente entender quando a gente quer. Tem a disposição de entender o que Deus ele está referente para de nós. A responsabilidade que temos de nos manter sempre essa chama acesa, não apagueis o Espírito Santo. Quando a gente vê esse texto, não apagueis o Espírito Santo, a gente pode até lembrar de uma chama de fogo. Ela pode aumentar ou ela pode apagar. Se não for colocado o quê? Combustível. O combustível que a gente pode falar, além de se usa muito outros que é o petróleo, pode ser um exemplo. Você bota mais lenha no fogo, quando você está fazendo churrasco, bota mais carvão, bota mais lenha, o fogo aumenta, não aumenta? Mas se você deixar de colocar lenha, se for diminuir, tá? A mesma coisa nesse relacionamento. Você precisa estar botando neste relacionamento lenha, carvão. E este fogo vai te levar de 500 em 500 metros, de 500 em 500 metros, de 500 em 500 metros, até as águas profundas. Você consegue entender isso, meu irmão? A palavra de Deus é bem clara. Deus ainda não exige muita coisa da gente. A gente obedecia tanta coisa ruim no passado, obedecia a fazer tantas coisas erradas no passado, porque agora vai ser mais difícil fazer as coisas certas, obedecer a fazer as coisas certas. Nós temos um amigo Espírito Santo. Muito cuidado também, porque nós vamos abordar um último tópico aqui, ações que nós podemos ter que podem limitar a obra do Espírito Santo, pode nos levar a apagar ao Espírito e a sua obra. Em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis. Repita comigo. Resistis. Repita, meu irmão.
ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos farei. Vós o fazeis. Quer dizer, nós podemos resistir à obra do Espírito Santo. Quero ver um exemplo do Pai. Todos que ouviram a pregação do Evangelho dizendo que Jesus não salva, através da confissão, do arrependimento, você pode conhecer seu Senhor e Salvador. Todos aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador? Claro que não, né? Sabe que as pessoas estão resistindo à obra do Espírito Santo. Porque quem é que convence do pecado? O Espírito Santo. Quando alguém diz não ao plano de redenção de Deus, a quem ele está resistindo? Ao Espírito Santo. É verdade? Então, quer dizer, há sim a possibilidade também, nós já como convertidos, resistirmos à obra do Espírito Santo em nossa vida. Às vezes o Espírito Santo não faz isso. A gente resiste, não dá ouvidos. Em Efésios 4,30, e não entristeçais, repito também comigo, entristeçais. Gente, isso é didático. A gente vai repetindo, é como se fosse uma catequese, ensino ou repetição. Entristeçais, e nós podemos entristecer ao Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, para o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para o dia do encontro com o noivo. E Tiago fala assim, Tiago 4, de 4 a 5, fala assim, infiéis. A palavra traduzida de infiéis no grego fala de adúlteros. Ele nos leva a imaginar o relacionamento de marido e mulher, ou de um homem com a mulher, e um desse lado sendo infiel, e um desse lado adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando nós temos amizade com aquilo que deixamos para trás, quando nós passamos de porta, quando nós mudamos de reino, nós começamos a querer voltar a fazer o que a gente fazia antes, isso se torna uma amizade contra Deus. Porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez a nós. Quer dizer, nós podemos também deixar, além de a gente resistir ao Espírito Santo, além da gente entristecer ao Espírito Santo, nós também podemos deixar ele enciumado por conta da amizade com o mundo. Isso deixa o Espírito Santo enciumado. Ah, mas é o ciúme daqueles que não afetam nada. Ah, quem afeta? A Bíblia diz assim, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E quando isso acontece, o que é que acontece? Separação entre o cristão e Deus, entre o crente e Deus. Porque é inimizade. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você não pode mais entrar neste mundo. Você tem que amar ao Senhor Jesus. Ele te restaura. Ele pagou por isso. Então, a Bíblia mostra que Jesus ele é o noivo. Não é verdade? E que nós somos, a igreja do Senhor é o quê? A noiva. Não é verdade? Então vamos pensar assim: o noivo e a noiva. O que é que eles estão pretendendo fazer? Casar. Né? Constituir matrimônio. Não é isso? Agora vamos supor, o noivo está aqui, Jesus Cristo. A noiva está aqui, que somos nós, a igreja do Senhor. Daqui um pouco, quando você deixa para o teu noivo. Tua igreja, tu noivo, deixa para o teu noivo. Para olhar o mundo, isso se transforma em inimizade contra Deus. Isso deixa você numa situação de adúltero ou adúltera. Porque o seu noivo está à porta. Estás aqui. Não estás querendo amar mais o noivo.
Está deixando de amar o teu noivo para amar o mundo, para ter amizade, de onde tu saíste, de onde Jesus pagou o preço de restaurou. Você está fazendo aquele sacrifício não valer nada. Aquele sangue derramado naquela cruz do Calvário não está valendo nada. E você está se tornando, sim, um homem ou uma mulher. E quando o teu noivo chegar, você não vai contrair matrimônio com ele. Por quê? Porque você está numa condição de amizade com ele. Isso é muito sério. Jesus veio, nós sabemos tudo. Os sinais estão acontecendo. Sabemos que ele está próximo. Você ainda tem amizade com ele? Você tem laços com esse mundo? Ou seja, fiel. Ou seja, adulto nessa relação com o seu Senhor. Procure fidelidade a quem merece ser dado. Cristo Jesus. O seu noivo, o seu Senhor. Amém, igreja? Então, que nós possamos bem colocar, por favor, vamos cantar novamente aquele último louvor. Que possamos, durante estarmos cantando, possamos nos imaginar entrando neste rio, caminhando por este rio, os primeiros 500 metros, depois mais 500 metros, água no joelho, mais 500 metros, agora sim, mais 500 metros, gostando mais, encostando os pés no agora o Espírito Santo nos conduzir, dirigindo nossa vida. Que possamos entender a necessidade de entrarmos neste rio, não ficar à margem do rio, esperando que venha essa tsunami que nos alcance. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos insistir, não quer dizer que ele vem e vai completar a vida. A Bíblia recomenda que nós devemos nos encher, nós devemos buscar, nós devemos entender que o rio está aqui e que precisamos entrar e caminhar até as águas profundas.